Oi pessoal, meu nome é Denise e sou pastora de uma igreja evangélica. Hoje, como vocês viram aí no título, eu quero falar então sobre isso. Seja a pessoa que você deseja ter por perto. Pensa comigo, que tipo de pessoa você gostaria de ter perto de você? Pessoas agradáveis, pessoas educadas, pessoas que te tratassem bem, pessoas que te convidassem para tomar café, pessoas assim que fossem agradáveis, não é? A gente queria ter sempre pessoas assim por perto, pessoas que a bondade delas, que a educação delas nos faz bem, né? Mas se vocês pararem para pensar, muitas vezes a gente quer receber isso, mas a gente não dá isso para as pessoas, né? A gente, a gente trata as pessoas como bem entende, mas a gente sempre quer ser bem tratado. Eu quero falar sobre uma passagem bíblica que tem a ver com isso aí que eu estou falando. Está em Mateus capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Essa passagem que eu li está em Mateus capítulo 7, é uma continuação do Sermão da Montanha. Eu vou ler para vocês algumas coisas que eu anotei aqui. No capítulo 7, então, nós vemos a continuação do Sermão da Montanha, que começa lá no capítulo 5, o Sermão da Montanha. Por que é Sermão da Montanha? Porque Jesus deu um sermão, uma pregação, em cima de uma montanha, né? No caso, a montanha não era muito alta, era um monte, né? E Jesus fala, né, se a gente for reparar lá desde o Mateus capítulo 5, Jesus fala muito de maus hábitos. Jesus fala sobre o julgar os outros. E o Sermão da Montanha, assim, se eu puder resumir para vocês, até eu vou ler para vocês o que eu anotei, ele contém o ensinamento moral e ético de Jesus. Tudo como a gente deve agir, a maneira correta de agir, a respeito de traição, a respeito de tratar as pessoas, tá lá no Sermão da Montanha, né, a partir do capítulo 5. Então, como eu falei para vocês que contém ensinamento sobre moral e ética, primeiro eu quero dizer o que é moral. Segundo o dicionário, trata-se de um conjunto de valores, normas e noções sobre o que é certo, errado, proibido ou permitido dentro de uma determinada sociedade. Então, a moral fala isso. O que é certo? O que é permitido? O que não é permitido? O que é errado? Como eu devo agir? A ética também é parecida com a moral. São princípios que orientam o comportamento humano. A ética lida com o que é moralmente bom ou mal, certo ou errado. Então, elas têm um significado bem parecido, moral e ética. Qual é a função da ética? A função da ética é investigar e explicar o comportamento das pessoas. A ética fixa comportamentos básicos para diminuir o nível de conflitos morais dentro dos diversos setores da sociedade. Então, assim, ó, a moral e a ética serve para a gente entender como devemos nos comportar. Eu até vou dar um exemplo para vocês entenderem. Tem muita gente que quer assumir, quer abandonar a família, morar num lugar deserto. Tem gente que abandona a família e abandona tudo, abandona casamento, abandona casa, abandona filho pequeno, e tem pessoas que não abandonam. Qual é a diferença dessas pessoas? É na hora de tomar decisão. Uma delas que abandonou não usou a moral e a ética antes de tomar decisão. E a que decidiu ficar usou a moral e a ética. Ela pensou assim: a minha vontade é abandonar tudo, mas quem botou esses filhos no mundo aí fui eu. Então eu tenho compromisso de educar essas crianças. Quem decidiu casar fui eu. Então eu tenho compromisso de consertar aquilo que está errado no meu casamento. Eu vou ficar, vou persistir e vou vencer em nome de Jesus. Aí que está a diferença. Tem muita gente que não está usando nem moral, nem ética para tomar decisão e toma a pior decisão. Então a moral e a ética servem para isso, para a gente tomar a decisão certa. Então Jesus aqui, ó, quero falar para vocês, a multidão foi lá esperando que Jesus só falasse coisas boas, mas ao invés de falar de coisas boas, tem um paraíso esperando por ti, o reino do céu é de paz, de amor, Jesus começa a tocar na ferida das pessoas e dizer para elas aqui, ó, ei, vocês não querem ser bem tratados? Então tratem as pessoas como vocês gostariam de ser tratados. A gente às vezes vê as pessoas dizendo assim, é o meu jeito, eu sou assim mesmo, sou sincero. Então quer dizer que o teu jeito é chato, teu jeito é mal educado, teu jeito é sem educação, mal educado sem educação é a mesma coisa, o teu jeito é nojento, o teu jeito é crítico, o teu jeito é assim, de ficar falando mal dos outros, o teu jeito é fofoqueiro, o teu jeito é acusador. Não, gente, não é. Nós temos
vontade de fazer muita coisa, de xingar, às vezes de bater, de sumir, de ir lá e tomar força algo que é nosso. Mas por que a gente não faz isso? Porque não é essa maneira que Jesus ensinou a gente. Deixa eu falar outra coisa aqui que eu anotei. O que é ser ético, então? É refletir sobre as próprias ações. É saber viver em sociedade, contribuindo para o bem-estar coletivo. É sempre pensar antes de agir e se perguntar: isso que eu vou fazer é correto a se fazer? Eu devo fazer isso? Essa frase, sabe, que está aqui no título desse vídeo, seja a pessoa que você deseja ter por perto, eu ganhei um pano de prato da minha prima uns anos atrás que tinha essa frase. Já faz muito tempo, sabe, que eu tô para gravar esse vídeo e falar sobre isso. E às vezes eu fico analisando o meu comportamento, né? Será que eu tenho moral para ficar falando, seja a pessoa que você gostaria de ter por perto? Eu tô me esforçando, sabe? Eu tô me esforçando para ser educada, eu tô me esforçando para não ser chata, eu tô me esforçando para não falar mal dos outros, eu tô me esforçando para ser grata às pessoas que são boas para mim, eu tô me esforçando sabe, para fazer coisas que normalmente eu não tenho vontade, mas por saber que Jesus quer que a gente faça essas coisas, eu quero fazer. Deixa eu continuar aqui falando para vocês algumas coisas que eu anotei. A verdadeira felicidade, ela vem de olharmos a vida do ponto de vista de Deus, que é sempre diferente do ponto de vista humano. Se a gente for fazer as coisas baseado no nosso ponto de vista, a gente vai errar, porque a gente sempre tem uma tendência a fazer a nossa vontade, a vontade da carne, vontade de, eu tô de saco cheio, eu não sou obrigada a fazer tal coisa. Não, sabe, você não é obrigado, mas se você escolher fazer o que é certo, você vai ser muito abençoado. Quando Jesus fala de sal e luz, ele fala disso lá no Mateus capítulo 5. Ele quer que seus discípulos influenciem o ambiente moral e espiritual do mundo. Então, se a gente serve Jesus e aprende um monte de coisa boa, por que a gente só faz um monte de coisa ruim? Por isso que tem gente que está dizendo que crente não presta, que cristão é safado, sem vergonha, que rouba o dinheiro do povo com dízimo, com oferta, que tem pastor ladrão, que tem membro da igreja adúltero, sem vergonha, porque a gente não está sendo, sabe, isso que Jesus falou, tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. A maioria de nós é rápida em apontar os defeitos dos outros, mas Jesus nos advertiu a prestarmos mais atenção nos nossos próprios defeitos. Sabe, às vezes quando eu vou falar de alguém, eu fico pensando, meu Deus, eu falei que a pessoa é isso, mas olha pra mim, né? Eu acho que a pessoa é fofoqueira, mas eu tô falando daquela pessoa que eu acho que é fofoqueira. Eu tenho refletido mais nisso, tá? E tô me esforçando para ser uma pessoa agradável. Aquele tipo de pessoa que as pessoas gostam de estar por perto. No fim do versículo lá do Mateus 7, versículo 12, vou ler todo o versículo e vou ler o finalzinho dele também. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós. Isso é a parte A do versículo, é a primeira frase. Agora, a segunda frase, que é a parte B do versículo, diz assim, ó, porque esta é a lei e os profetas. O que significa isso? No fim desse versículo está escrito, porque esta é a lei e os profetas. Refere-se ao quê? Refere-se lá a Levítico 19, 18, que também está escrito, amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. No finalzinho vou dizer de novo, Levítico capítulo 19, versículo 18, está escrito na parte B do versículo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, desde o Velho Testamento, Jesus já ensinava isso, Deus já ensinava isso. Então ele diz assim, ó, porque esta é a lei dos profetas. Os profetas ensinaram vocês lá no Antigo Testamento sobre a lei, que a lei era amar o próximo como a ti mesmo. Eu não vou ficar me beliscando, por quê? Porque me beliscado, por que eu vou beliscar os outros? Eu não vou ficar falando mal de mim e falar coisas horríveis ao meu respeito, porque eu vou ficar mal falada. Por que eu falo mal dos outros? Então, o que Jesus está dizendo? Tudo isso aqui foi Jesus que disse. Ele disse assim, ó, esta é a lei e os profetas. Em Levítico 19, vou dizer de novo, versículo 18, ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Não mudou o que está escrito no Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento eu falava para os profetas ensinar vocês que era para amar o teu próximo como a tua própria carne, como você se ama, sabe? E a lei? Era lei, Levítico fala de lei. Sabia que a palavra Levítico vem de lei, no caso, por isso que é o livro de Levítico, que trata todas as leis no livro de Levítico.
Então aqui ele disse, isso é uma lei, amado. Então desde o Antigo Testamento o povo já estava sendo ensinado através dos profetas sobre essa lei. E uma lei não é uma sugestão, é uma obrigação. Então, querendo ou não, eu tenho que tratar bem as pessoas. Querendo ou não, eu tenho que fazer para os outros aquilo que eu gostaria que me fizesse. E sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já colhi muitas coisas, sabe, de fazer algumas coisas para algumas pessoas e eu colhi aquilo, é bem ruim na hora da colheita. Na hora de fazer o que é errado, a gente acha bem bom, né? Ah, os desaforos, as chatices, a hora que a gente é mal educado, trata alguém sem respeito, é bem bom, né? Porque a gente se sente aliviado, mas na hora de colher, eu vou dizer uma coisa para vocês com toda a experiência, não é bom a colheita. A colheita de uma atitude ruim é muito ruim. A gente acha que não vai dar nada, mas na hora a gente sente muito, né? Então, para que você não tenha essa má experiência de colher tudo de ruim que você está fazendo, começa a fazer coisas boas, sabe? E seja o que Jesus falou, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo vós também, porque esta é a lei dos profetas. Eu espero que eu possa ter ajudado você, porque estou falando disso agora porque eu estou me esforçando para ser, deixa eu ler aqui, para ser a pessoa que eu gostaria de ter por perto. Eu quero ser muito agradável. Eu não quero ser fingido, eu quero ser agradável de verdade. E quero que as pessoas gostem de estar comigo, porque eu quero ter perto de mim pessoas agradáveis, tá bom? Então eu quero orar com você. Senhor amado, neste momento eu oro com a pessoa que está assistindo esse vídeo e se em algum momento ela se encaixou nessa palavra, tem sido mal educada, tem sido chata, tem tratado os outros com desrespeito, tem falado mal dos outros, que essas atitudes, Espírito Santo, tu nos ajude a mudar, tanto eu como elas que estão assistindo esse vídeo, que a gente possa ser uma pessoa mais agradável, que as pessoas gostem de conviver com a gente, porque isso, Senhor, está escrito na tua palavra. Nos ajuda nas nossas fraquezas, Senhor, faz de nós pessoas melhores, porque sozinhos nós não vamos conseguir, em nome de Jesus. Amém. Querido, um beijo para vocês, se Deus quiser, semana que vem eu vou estar gravando outro vídeo. Tchau!